Bom dia, meus amados. Paz seja com todos. Pode se assentar. Eu quero pedir perdão pelo meu atraso. Eu fico muito bravo, pastor, quando eu convido um pregador na minha igreja e ele chega atrasado. Por muitas vezes, quando chegou já estava pregando. Ele ouviu a mensagem e não chegou nunca mais atrasado quando foi convidado de novo. Eu peguei dois acidentes na 95. Eu chegaria com pelo menos 20 minutos adiantado. Coloquei no Waze, né? A gente acaba confiando. Eu vim de Miami, então eu quero pedir muito perdão. Desculpa, eu não faço isso, não é do meu caráter. Eu estou muito feliz de estar com vocês nessa manhã. Eu sou o pastor Naldinho do Brasil. Eu já estou aqui há quase 20 dias. Terça-feira eu volto para a nossa querida pátria, para a nossa querida nação brasileira. Está passando aí por um período bem difícil, mas nós cremos que para Deus tudo é possível. Amém? Sou pastor no Brasil há 22 anos e trabalho com dependente químico no Brasil há 29 anos. O Jânio, inclusive, esteve conosco conhecendo nossa igreja e a nossa casa de recuperação. Deus me tirou das drogas, da criminalidade há 29 anos atrás. Condenado a 74 anos de cadeia, morando debaixo de um viaduto e já casado e pai de 2 filhos. Minha esposa, um dos meus filhos e minha nora está aqui. Eu tenho um filho de 30 anos, tenho um de 29, 2 meninas de 23, uma neta de 4 anos. E fiz agora, dia 24 de outubro, 30 anos de casamento. Mas estou com a minha esposa há 34 anos. Já sou velhinho, né? Essa careca aqui já passou por muitas coisas. E nessa manhã poder participar com os irmãos da mesa do Senhor é um grande privilégio. Amém? Coloque sobre os seus pés. Eu quero ser breve. Até umas 2 horas da tarde eu acredito que eu consigo ministrar a palavra. 1 Pedro, capítulo de número 1 e o verso 3. Pastor Marcos, muito obrigado. E trago um abraço do pastor Daniel, de Carolina do Norte. Eu estive lá. Aí eu mandei para a minha linha de transmissão o convite para o culto de hoje. Ele falou: meu Deus, faz tanto tempo que eu não falo com o pastor Marcos, leva o meu abraço. 1 Pedro capítulo 1 e o verso 3, quem encontrou, diga amém. Diz assim: bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu vou ler de novo. Bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus e eterno Pai, te agradecemos por mais um dia, por estarmos na Tua presença. E só de estarmos vivos é mais do que nós merecemos. Que nessa manhã o Senhor venha falar conosco de uma maneira impactante, transformadora. Porque a Tua palavra, ela transforma, ela muda, ela cura, ela salva. E que haja nessa manhã, Senhor, arrependimento. Que nós possamos nos assentar à sua mesa com as nossas mãos limpas. Que nós possamos subir o santo monte do Senhor com as nossas mãos limpas. E nós sabemos que quando há arrependimento, há perdão. E nessa mesa estaremos nos assentando à tua mesa, Senhor, relembrando a morte na cruz do Calvário. Assim eu te agradeço e te louvo no nome de Jesus. Pode se assentar. Bendito seja o Deus Pai Todo-Poderoso, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Nós estamos vivendo um período em que muitas pessoas perderam a esperança. Talvez você tenha alguém em meio à sua casa, à sua família, que você olha e você não consegue ver a esperança. A minha família já olhou um dia para a minha vida sem esperança, sem expectativa. Os familiares, os amigos
não conseguiam olhar para um Naldinho mudado e transformado. E para ser sincero, eu olhava para mim mesmo e eu não conseguia me ver longe da situação que eu me encontrava. 14 anos fazendo uso das drogas. Conheci o crack no ano de 1987. Vendi drogas, assaltei, fui preso, fiquei por 7 anos encarcerado. E quando eu fugi do presídio, devendo 74 anos de cadeia, fui morar debaixo de um viaduto no CEAGESP, em São Paulo, na grande São Paulo, pedindo esmola de manhã para fumar crack no final da tarde. Com 2 filhos em casa, bebês, praticamente. Quando o meu filho mais velho estava com 6 meses, a minha esposa engravidou do meu segundo filho. O meu mais velho faz 30 anos agora, em janeiro, e o meu segundo filho, que vai fazer 29 anos, completa em abril. E a família toda não conseguia me ver longe daquela cadeia, daquela prisão. Porque eu entendo que a maior prisão hoje não é a de grades e cadeado, são as prisões espirituais. Eu estava muito preso, pastor Marcos. Eu fumava crack chorando, eu cheirava cocaína chorando, porque eu não queria, mas a dependência química era mais forte do que eu. A dependência química, ela rouba do ser humano o que a ciência chama de tomada de decisão. Por mais que você queira, você não consegue. E era assim que eu vivia. E eu, lendo e analisando as escrituras, eu entendi que um belo dia o mundo inteiro perdeu também a esperança. A Bíblia diz que Deus, ele criou o universo com uma só palavra. Deus criou o mundo com a poderosa palavra do haja. Deus disse: haja céu e houve céu, haja mar e houve mar. Haja porção seca e houve porção seca, haja instalações e houve instalações, haja separação nas águas e houve separação nas águas. Deus criou o mundo com a poderosa palavra do haja. Porém Deus, juntamente com Jesus, que era o Verbo, e o Espírito Santo, a Bíblia diz que Deus então, ele pega do pó da terra e faz o homem, sopra sobre as suas narinas e faz do homem alma vivente. Deus então, ele cria o homem, a sua imagem, segundo a sua semelhança. E na terra, Deus então edifica o jardim do Éden, chamado de paraíso. E ali Deus coloca o homem para governar. E a Bíblia diz que havia um devocional tete a tete de Deus com o homem toda a tarde no jardim do Éden. Deus descia no Éden e caminhava com Adão. Não sei se você consegue ter o discernimento disso, mas é muito forte. A intimidade de Deus com o homem, pastor Marcos, era algo sobrenatural, e o devocional era diário, e Deus, ele não faltava, ele não chegava atrasado. Mas a Bíblia diz que o homem assumiu um compromisso com Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse: olha, você pode comer de todos os frutos, menos desse aqui. Deus não precisava do fruto daquela árvore, mas Deus precisava da obediência de quem ele havia criado. Aí a Bíblia diz que um belo dia Deus fez com que Adão adormecesse, da costela de Adão Deus formou Eva, a sua companheira, a sua adjuntora. Olha que coisa tremenda. O mais interessante é que você não vai encontrar em nenhum versículo da Bíblia, em nenhum texto, em nenhum livro, Adão pedindo para Deus uma companheira. Pastor, se Adão não pediu para Deus uma companheira, então por que Deus concedeu a Adão uma companheira? Porque Deus conhece a necessidade de quem ele criou. Então eu já vim aqui dessa manhã como profeta para lhe dizer que Deus, ele conhece as minhas necessidades e as suas. E a Bíblia diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo. Deus, ele não supre os nossos caprichos, mas Deus, ele supre as nossas necessidades, porque nem tudo aquilo que nós queremos é o que nós precisamos, e às vezes aquilo que nós queremos vai nos afastar, vai nos separar de Deus. E a Bíblia então relata que agora Adão tem uma companheira, mas ali no Éden habitava uma terceira pessoa chamada Satanás. Satanás não brinca, e aí a Bíblia diz que Satanás começa a conversar com Eva, dizendo para ela: coma do fruto. Ele não quer que você tenha todo o conhecimento. E um belo dia Eva comeu do fruto, induziu Adão a comer, ambos comeram. A Bíblia diz em Romanos que o homem pecou e destituído foi da glória de Deus. Deus não criou o homem para ser salvo, o homem já estava salvo. O plano da salvação vem após o pecado de Adão e Eva.
Naquele dia Deus desce para o devocional. Aí Deus olha para a direita, para a esquerda, cadê Adão e Eva? Eles haviam se escondido, descobriram a nudez e então se cobriram. Deus então encontrou Adão e Eva. E a Bíblia diz que Deus então deu uma sentença para Eva dizendo: a partir de hoje aumentarei a dor de parto. Deus olha para Adão e disse: Adão, a partir de hoje comerás do teu suor. Deus então vai até a serpente e disse: serpente, a partir de hoje não andarás, mas rastejarás. Segundo a teologia, os escritores, os grandes estudiosos, a serpente tinha pernas. Após o pecado, ela passa a se rastejar contra o seu ventre. E como Deus não poderia deixar de dar então uma sentença a Satanás, em Gênesis 3,15, Deus disse: Satanás, do ventre da mulher vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. Até então o homem e a mulher pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Deus, ele entra em dívida com o ser humano. Como assim, pastor? Deus prometeu que nasceria um do ventre da mulher para pisar na cabeça da serpente. Promessa no Aurélio significa dívida. E Deus é o Deus que não fica devendo nada para ninguém, irmão. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aí nós podemos analisar as escrituras, que nasceram muitos homens, muitos profetas, mas nenhum conseguiu vencer o pecado. O mundo estava totalmente perdido, totalmente bagunçado. Deus olha para a terra, chama o seu filho Jesus, disse: filho, eu criei um homem à minha imagem, segundo a minha semelhança. E olha lá, filho, viciado no crack. Olha o outro cheirando cocaína. Olha o outro se alcoolizando, o outro se prostituindo. Olha o outro adulterando. Olha o outro mentindo. Olha aquele que não honra o pai e a mãe. Filho, eu não criei um homem para isso. Porém, filho, já procurei um justo na terra e não encontrei. A Bíblia diz que Deus procura um justo na terra e não encontra. E aí Jesus assume o compromisso de deixar os céus e vir como homem na terra para morrer pelos meus pecados e os seus pecados. Eu posso conjecturar, eu acredito que nesse dia o diabo estava no inferno, sendo queimado com fogo e com enxofre. O chifre ainda estava perfeito. E de repente o céu se abriu, um anjo começa a descer. Satanás coxa o chifre e fica preocupado, mas Deus disse que ia nascer um do ventre da mulher. Por que ele está enviando o anjo na terra? O anjo desce e começa a passear pela terra, passa por ele e nem liga, passa pelos lugares luxuosos, pelos palácios, e também não para. E o diabo atrás, curioso para saber o que o anjo havia vindo fazer. E de repente aquele anjo se adentra a um casebre, um lugar humilde, se depara com a mulher chamada Maria e disse: Maria, bendita sois entre as mulheres, e do teu ventre nascerá um que esmagará a cabeça de Satanás e vai devolver a esperança à humanidade. O homem havia perdido a esperança da vida eterna. E então nasce o menino Jesus. Eu aprendo que o nascimento de Jesus não trouxe salvação. Pastor, isso é heresia. O senhor prega isso na sua igreja, é isso que o senhor ensina na escola bíblica. O nascimento de Jesus trouxe 3 benefícios. Jesus começa o seu ministério curando enfermos, libertando os cativos de alma e multiplicando pães e peixes. O nascimento de Jesus gera 3 benefícios para a humanidade. O que eu quero que você entenda é que se você veio nessa manhã, ou se você vem à igreja com propósito de cura, ou de ser liberto, ou de ter portas abertas, como foi dito aqui, só chave de carro e chave de casa, você está perdendo o seu tempo. Porque há um propósito maior de Deus para a minha vida e para a tua, que é a salvação da minha alma e da tua alma. Jesus então, ele precisava morrer e ressuscitar. Foi o que nós lemos aqui em 1 Pedro. Bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele precisava ainda morrer e ressuscitar. Queridos, já estou encerrando aqui, concluindo. Vamos falar aqui um pouco do Getsêmani. A Bíblia diz que Jesus está no Getsêmani.
E antes de ser levado para a cruz, Jesus no Getsêmani, ele é pego, ele é aprisionado. Mas ali ele faz 3 orações iguais. Por quê? Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E eu venho aqui nessa manhã com muita convicção para lhe dizer que a crucificação, ela não se deu na cruz, mas já iniciou no Getsêmani. O derramamento de sangue começou no Getsêmani. Eu perguntei para Deus o porquê que ele fez 3 orações iguais. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E no final, a conclusão era que seja feita a tua vontade, não a minha. A Bíblia diz, amados, que Deus, ele chama Jesus, Jesus assume o compromisso. Primeiro, que para Deus não foi fácil. Nós temos aí, de Malaquias a Mateus, um silêncio de 400 anos. Eu entendo que não foi fácil para Deus abrir mão do seu único filho, porque às vezes nós contamos, nós pregamos como se fosse a coisa mais normal. Deus enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No entanto, que a Bíblia diz que Deus procurou um justo na terra e não encontrou. Mas como Deus não pode falhar, como Deus, ele não é homem para que minta, Deus disse, eu prometi, vou ter que cumprir, filho, vai ter que ser você e não tem outro. Jesus ora 3 vezes no Getsêmani dizendo, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ele estava dizendo, Pai, vai ser difícil demais, vai ser muito doloroso, porque Jesus, como homem, ele sentiu dores, mas como Deus, ele é aquele que cura. Jesus, como homem, ele foi julgado, mas como Deus é aquele que julgará e regerá todas as nações com vara de ferro. Jesus é aquele que entrou montado no jumentinho como homem em Jerusalém, mas como Deus é aquele que voltará num cavalo branco e na sua coxa estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus como homem é aquele que é crucificado e colocaram na cabeça dele uma coroa de espinho, mas como Deus, ele voltará e sobre a sua cabeça terá uma coroa de glória resplandecente. Ei, eu sinto Deus nessa manhã. Eu sinto Deus. A Bíblia diz, amados, que Jesus faz 3 orações dizendo, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas aí ele conclui dizendo que seja feita a tua vontade, não a minha. Ou seja, Pai, não importa o que eu tenho que passar, eu não vim aqui para fazer a minha vontade, mas a tua. Os cristãos desse século, não aqui dos Estados Unidos, só lá do Brasil, eles não querem mais fazer a vontade de Deus, eles querem fazer as suas vontades. Eles não estão preocupados em cumprir o propósito de Deus para a sua vida, mas eles querem fazer o que é mais fácil, o que lhe apraz fazer. E quando é confrontado, na minha época de conversão, há 30 anos atrás, quando nós éramos confrontados, nós mudávamos de vida, nos convertíamos. Hoje, quando um cristão é confrontado, ele muda de igreja, porque lá é mais light, lá é mais tranquilo, lá ninguém vai me confrontar. São os crentezinhos de mentira. Aqui não, só lá na minha igreja tem alguns. Mas ele concluiu dizendo, Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Também não foi fácil para ele. E aí diz a Bíblia, amados, que ele ora dizendo, Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Queridos, quando Jesus estava fazendo a primeira oração, eu acredito que veio à memória dele algo muito interessante. O local Getsêmani fica situado ao pé do Monte das Oliveiras. E no local Getsêmani existem até hoje muitos pés de oliveira. E chega uma certa época do ano que eles carregam de frutos as azeitonas. Os filhos de Israel vão até o Getsêmani, eles começam a colher esses frutos. Para você entender o porquê das 3 orações, já estou encerrando. Eles colhem primeiro os frutos da boa qualidade e colocam dentro de sacos. Eles colhem por segundo os frutos que já amadureceram, já estão machucados e feridos, muito maduros, e colocam dentro de outros sacos. E por último eles colhem as azeitonas verdes e colocam dentro
de outros sacos. Ao lado do Monte Getsêmani existe uma prensa de azeite. Eles pegam esses sacos de azeitona, levam até essa prensa. Primeiro eles colocam as azeitonas que estão no ponto, as das melhores qualidades. Colocam dentro da prensa, pegam sacos de pedra, colocam sobre a alavanca e eles forçam, extraindo daquelas azeitonas o azeite da primeira qualidade. Eles pegam depois as azeitonas que estão machucadas e feridas, colocam dentro da prensa o mesmo processo e eles extraem o azeite da segunda qualidade. Eles pegam por último as azeitonas verdes, sacos ainda maiores de pedra sobre a alavanca e eles forçam com muita força para baixo, é extraído o azeite da terceira qualidade. O azeite da primeira qualidade, extraído das azeitonas que estão no ponto, serve para ungir sacerdotes e profetas, serve também para luz, para colocar em lamparinas, e serve para alimento. O azeite da segunda qualidade, extraído das azeitonas machucadas e feridas, serve para cura de feridas, cicatriza feridas. E o azeite da terceira qualidade, extraído das azeitonas verdes, até hoje lá em Israel, eles usam para fabricação de sabão. A primeira oração de Jesus: Pai, se possível afasta de mim este cálice. Pai, eu já estou sentindo as dores. Se possível afasta de mim este mal. Aí o pai disse: filho, vem cá, estou conjecturando, dá uma olhada para a humanidade. Olha lá, filho, olha a bagunça que está. O homem está condenado, Satanás está rindo. Filho, vai ter que ser você. Aí Jesus então se lembra da primeira qualidade de azeite extraída do Getsêmani, que serve para ungir, para alimento e para luz. Então ele se recorda que ele é a luz do mundo, o pão vivo enviado do céu para matar a fome da necessidade. Quem comer deste pão jamais terá fome. E que o óleo dele descendo sobre a nossa cabeça nos dará vida eterna, bênçãos e vida eterna para sempre. Aí então ele conclui a oração dizendo: Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Mas aí ele começa a orar pela segunda vez: Pai, eu sou o óleo que unge, eu sou o pão que alimenta, eu sou a luz que brilha, mas se possível afasta de mim este cálice. Aí novamente Deus leva Jesus a olhar para a humanidade e diz: filho, olha lá, o povo está doente, o povo está ferido na alma, no corpo físico, na mente. Jesus se lembrou da segunda qualidade de azeite que é extraído das azeitonas machucadas e feridas. Aí ele se recorda do livro de Isaías, que sobre as pisaduras nós seríamos sarados. Aí Jesus então se recorda que ele é o verdadeiro remédio para sarar a minha vida e a tua, a minha alma e a tua alma. Jesus então disse: Pai, tudo bem que eu sou o remédio, mas se possível afasta de mim este cálice. Quando ele está fazendo a terceira oração, segundo a medicina, se rompe as veias capilares de Jesus, e junto com o suor começam a gotejar grandes gotas de sangue. Jesus, quando olha para aquelas grandes gotas de sangue misturada com suor, ele se lembrou da terceira qualidade de azeite extraída das azeitonas verdes, que serve para produzir sabão. Sabão serve para lavar e para purificar. Então ele se recorda que o sangue dele vertido nos purificaria de todo mal, de todo pecado, de toda mancha e de todo mal. Bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então ele é levado, ele é morto, mas no terceiro dia ele ressuscitou, e a esperança voltou para a sua criação, para aquele a qual ele criou, para as nossas vidas. Aplauda Jesus bem forte, o mais forte que você puder. Ele é a nossa esperança. Talvez você adentrou aqui sem esperança. Pastor, para mim não tem mais jeito, para o meu filho não tem mais jeito, para o meu casamento não tem mais jeito. Eu vim como profeta do Brasil para lhe dizer que tem jeito sim. Quando para nós parece que é o fim, para ele é só o começo de todas as coisas. Um belo dia, o ferro pensou ser forte, mas aí veio o fogo e derreteu o ferro. O fogo pensou ser forte,
Mas aí veio a chuva e apagou o fogo. A chuva apagou o fogo e disse: ninguém vai me deter. Nasceu o sol e acabou com a chuva. O sol venceu a chuva e pensou ser o maior de todos. Mas aí veio uma nuvem e cobriu o sol. A nuvem cobriu o sol e pensou: ninguém vai me deter. Veio o vento e empurrou a nuvem. O vento empurrou a nuvem e pensou ser o mais poderoso do planeta. Se deparou com a montanha e teve que parar. A montanha parou o vento, pastor, e pensou: agora ninguém vai me deter. Eu paro quem eu quiser. Nasceu o homem e ele derrubou a montanha. O homem derrubou a montanha e pensou: eu sou o rei da cocada branca e também da cocada preta. Mas aí veio a morte e matou o homem. A morte matou o homem e disse: ninguém vai me deter, eu sou a morte. Mas aí veio Jesus de Nazaré e venceu a morte. Ele venceu a morte. As palmas louvam ao Senhor, pastor. E Deus os abençoe.